Mas o primeiro ponto para a gente refletir sobre liderança é que nós nos enganamos muito quando falamos que liderança é um dom. Liderança é uma habilidade. E habilidade é uma coisa que se capacita. É como você, por exemplo, ter uma facilidade tremenda para fazer malabarismo, vamos dizer assim. Você foi, aprendeu a fazer malabarismo, e aí vem no encontro desse, aprende mais alguma coisa, aprende uma coisa diferente. A mesma coisa é liderança. Liderança é uma habilidade. E eu entendo que a gente, quando escuta uma palavra como essa, anormal, que história é essa? Né? Que eu não sou normal. Que já me chamaram de anormal um dia, eu já não gostei. Porque a gente tem uma certa resistência a mudar. Tem uma resistência a mudar um pouco o caminho, a acelerar o ritmo. A entender que existe uma tendência natural para a liderança moderna que a gente nem sempre quer seguir. Mas hoje esse encontro ele serve para que a gente possa ter um momento de reflexão. Que a gente possa rever alguns conceitos e, por que não, buscar novas perspectivas. Vocês vão perceber que, inclusive, o material dessa palestra é meio anormal. Macaquinho. Estranho, né? O cara de terno e gravata aí, falando de macaquinho, falando de anormal. Será que esse cara vai fazer mágica pra gente? Bom, não é bem isso não, tá? O primeiro ponto da nossa conversa é: qual é o nosso papel? Vocês vão para pensar, assim, com todo carinho, qual é o seu papel enquanto líder, enquanto profissional, enquanto ser humano? Por que você está aqui nessa terra? Por que você veio parar nessa empresa? Por que você está nesta reunião? O que é que você está fazendo aqui? Sabe aquela coisa louca de crise existencial, que você diz assim, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha missão? Quando você chega lá na empresa, quando você começa a sua semana, numa segunda-feira, com hora para chegar e sem hora para sair, você já parou para pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sei que tem gente que já pensa nisso no domingo, né? Tem a síndrome do fantástico. Quando começa aquela musiquinha, já começa a dar um frio, uma coisa, meu Deus do céu. Segunda-feira está chegando, vamos de novo para a nossa luta, para a nossa batalha. Qual é o seu papel enquanto ser humano? Vamos pensar mais. O segundo ponto é, como está a sua caixa de ferramentas? Todos nós temos aqui dentro uma caixa de ferramentas, que com o passar do tempo nós vamos colocando ferramentas novas. Algumas pessoas buscam isso nas faculdades, outras pessoas buscam isso em conversas, outras pessoas vêm para esses encontros e colocam novas ferramentas na cabeça. Mas aí vamos fazer uma reflexão. Quem aqui, isso é bem coisa de homem, lá na frente a gente vai falar um pouco de homem e de mulher, né? Homem adora uma caixa de ferramentas enorme. Eu não sei por que, se é para compensar alguma coisa, não, mas adora uma caixa de ferramentas enorme e normalmente cheia de coisinhas. E tem gente que consegue ser organizada ao ponto de ter várias caixinhas, tem parafusos de um tamanho, parafusos do outro, portas de outro. É muita ferramenta sem uso. Aí normalmente a mulher olha para aquela estante que é intocável, normalmente é na garagem, diz assim, meu filho, o que você vai fazer com tudo isso aqui, hein? Olha, nem mexa. Não mexa não, porque no dia que eu precisar eu tenho. Na verdade, deixa eu dar uma notícia para vocês. Quando a gente vai ficando mais velho, vocês devem conhecer alguém assim. A gente passa na rua, eu não vivo disso não, mas tem pessoas próximas a mim. Você não pode ver uma coisa jogada e você fala, rapaz, isso aqui eu acho que estava emprestado. Meu avô tinha essa mania, ele passava num lugar de uma cadeira com 3 pernas. Mas eu posso fazer um banco. Pegar essas pernas aqui, tiro 3, faço um banquinho. Com o passar do tempo a gente vai juntando muita quinquilharia, inclusive aqui, e nem sempre sabe como está seguindo o modo de usar. O remédio controlado, tarja preta, da liderança, você está seguindo a bula? E aí eu pergunto, de que servem as ferramentas sem a técnica, sem o modo de usar? É como você ter, por exemplo, a missão de colocar um prego na parede para pendurar um quadro. Chegou em casa cansado no final de semana e a esposa diz assim, querido, comprei um quadro novo. Preciso que você ponha um prego na parede. Alguém aqui é especialista em colocar prego? Não. Porque eu não sou. Mas o simples ato de pregar um prego na parede, ele requer uma técnica, ele requer uma maneira de fazer. É a posição das pernas, a forma de golpear, como você pega no martelo. Tudo isso vai determinar se você vai pregar certo ou não. Se o prego vai ficar torto, se vai cair, se você vai martelar o dedo. Como está, por exemplo, a ferramenta liderança? Que eu volto a afirmar sem medo de errar. É uma habilidade ou até uma competência
que é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí eu fico com o conceito de Peter Drucker, que é muito simples, mas que sintetiza tudo que a gente vai conversar nessa tarde. Mas será que tudo começou já assim? E aí eu vou buscar resgatar até um tema que já foi falado hoje. Seguidores. Como conquistar? É fácil, Marcelo? Lançou o Twitter, é fácil conseguir seguidores? Não? Janice, isso aí. Não, deve ser uma coisa fácil, né? É fácil ou não? Requer o quê? Uma paciência, uma coisa. Empenho, acompanhamento. Pois é. Né? Esforço. É verdade. Drucker falou aqui o seguinte, que o líder é aquele que possui seguidores, mas conquistar esses seguidores é que é uma grande missão. E requer uma força nessa habilidade que é a liderança tremenda. E aí, pegando talvez aí o gancho do sapateado, alguém aí, eu sei, eu senti dali, e tinha gente por baixo da cadeira aí se batendo. Mas é uma habilidade que ele desenvolveu. Inclusive a habilidade de transformar outras pessoas que não sabiam sapateado em grandes sapateadores. E a gente não chega sabendo. Você chega meio desconjuntado, você não sabe onde colocar a mão. Eu fiquei aqui imaginando como é que ele conseguia mexer a cinturinha daquele jeito. Eu tenho certeza que a gente, né, nós os gordinhos, né, se a gente fosse no primeiro dia de aula ali, com certeza a dificuldade seria tremenda. E um dos grandes diferenciais para que nós conseguíssemos continuar com a missão de aprender sapateado seria entender que o líder tem um papel fundamental. Então, segundo um dos pais da administração moderna, ele disse que para se possuir uma equipe afinada, um líder ele precisa inspirar outros a lhe seguirem. Pode buscar aí na sua memória, se você não tem alguém que passou pela sua vida, um líder, um parente, alguém que foi uma inspiração. O líder é quem faz a diferença. E não confunda habilidade ou ferramentas com experiência. Hoje, tempo de mercado, experiência, torna você apenas mais um. Ter títulos e mais títulos, MBA, pós-graduação, você, eu e talvez 1 milhão de pessoas também têm. A diferença é como eu uso isso. Como eu transformo essas habilidades, essas ferramentas em resultado. E se a gente está falando de liderança, como inspirar as pessoas que vocês lideram hoje a quererem ocupar o seu patamar? Não apenas um patamar profissional na game station, mas um patamar pessoal. E aí começa a talvez fazer um pouco sentido quando a gente para por algumas horas para refletir a respeito de liderança. De como nós temos uma missão importante na vida daquelas pessoas que estão sendo lideradas por nós. Um líder que tem uma equipe afinada, ele tem seguidores que fazem as coisas certas e geram resultado. Nem sempre o líder vai ser amado por todo mundo. Ele vai ser admirado e respeitado. Nem sempre é aquela pessoa que o tempo inteiro abraça e só diz palavras boas. E eu digo mais a vocês, o líder motivador não é aquela pessoa que chega no ombro e diz assim, ó, eu sei que você consegue. Um líder que inspira, que faz com que a equipe faça coisas certas, ele define e ajuda aquela pessoa a encontrar as causas para você fazer aquilo. Muito além do que simplesmente botar o dinheiro no bolso. Mas por que você vem trabalhar? Por que você gosta ou não gosta do que faz? Esse é um dos papéis. Compreende que liderança significa responsabilidade, não posto. Já se foi o tempo que liderança era um posto. Você tem muitas vezes dentro de uma equipe que tem um gestor, vários líderes que nascem, brotam, por quê? Porque desenvolvem a habilidade de influenciar outros, de criar seguidores que exercem a habilidade de liderar pessoas. Mas tem mais, vamos lá, não acaba por aqui não. Líderes são bastante visíveis, portanto são exemplo